Antes, pelo contrário, com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. André, Daniel, começo por ti, peço desculpa. Ias-me chamar André Ventura. Ia chamar-te André, foi um deslize difícil. Ia-te perguntar era se este tema merece, como André Ventura diz, ir lá ao Parlamento, mas pelas razões que ele enuncia ou por outras? Bem, fiquei a saber que André Ventura é a favor de violadores que estiverem fardados. É a conclusão que eu tiro daqui e que acha que punir quem tortura e viola pessoas é estar contra a polícia. É o contrário. Ele é que acha que a polícia é aquilo. Se ele acha que isto é estar contra a polícia, ele é que acha que aqueles polícias representam o conjunto da PSP. Portanto, ele sim está a ofender a polícia, está a ofender a PSP, está a ofender as forças de segurança. Porque o eleitoralismo dele não tem limites e, portanto, a dada altura perde a cabeça. Como é que alguém, perante um caso com este grau de repugnância, pode vir dizer que estão a atacar a polícia por não querer que violadores estejam armados dentro das esquadras? Ficamos a saber que André Ventura não tem nenhum problema de defender um violador e um agressor se ele estiver a usar farda. Dito isto está a ser bem gerido pelo Ministro da Administração Interna? Está. Deixa-me começar por dizer que é bom recordar que as pessoas que foram vítimas, alegadamente, vamos ver, não é? O Ministro da Administração Interna não disse que eles iam ser expulsos, disse que eles são expulsos se confirmasse, evidentemente, e como é evidente tem que ser expulsos. Foram pessoas vulneráveis, portanto, sem abrigo, toxicodependentes e imigrantes. Isto não é um episódio, infelizmente, porque o facto de se espalharem mensagens mostra alguma cultura de cumplicidade ou pelo menos de corpo. Não apenas, é claro que isto foi denunciado e, portanto, isto foi, desceu de uma queixa da PSP e para chegar a uma queixa da PSP quer dizer que alguém da PSP denunciou este caso, alguém com opiniões diferentes de André Ventura, não é? sobre estes episódios, mas também é verdade que neste e noutros casos as coisas aconteceram sem aparentemente ninguém extravar, ninguém agir. Há uma grande confusão entre uma coisa que é sistémica e uma coisa que é generalizada. Não quer dizer a mesma coisa. Qual é a diferença? Este tipo de episódios não são generalizados nas forças de segurança. Não são. A esmagadora maioria dos polícias e das forças de segurança, obviamente, não se revê neste tipo, nem tolera este tipo de comportamento. Mas pode ser sistémica? É sistémico porque resulta de uma cultura e de uma organização que favorece o abuso. Por razões internas, de que eu não vou falar, porque para isso é preciso saber um pouco mais sobre como é que funciona a PSP, mas seguramente também por razões externas à PSP. Primeiro, instalou-se um discurso securitário que eu acho que é muito difícil recrutar pessoas para a polícia. E este tipo de discurso atrai pessoas que estão menos preocupadas com a lei e mais preocupadas com a ideia da força, da autoridade, etc. Eu estou a falar sobretudo de jovens que estão a entrar na polícia. Segundo, porque aliás, como se viu neste caso, sempre que há algum escrutínio, alguém vem dizer que isso enfraquece a polícia. Ora, a ausência de escrutínio cria um clima de impunidade que torna mais fácil, não é o conjunto das pessoas abusarem, é aqueles que naturalmente abusariam, que têm essa tentação, fazem-no com mais facilidade, com uma sensação de que não vão ser punidos. Por fim, o discurso que se instalou e que na extrema-direita que tem alguma força nas forças de segurança é provavelmente mais forte, é que os imigrantes e as pessoas que vivem nos bairros periféricos e também os toxicodependentes são uma espécie de cidadãos de segunda. Esse discurso instalou-se, já vimos cada vez que aliás há um problema num bairro periférico, há uma sensação de que aquelas pessoas não merecem credibilidade quando contam as suas histórias, em princípio estão a mentir, etc, etc, etc. Nós aliás ouvimos isso no caso da Muniz. E associado a este discurso público tem havido lideranças que não são disciplinadoras. Ou seja, que não criam, em forças que são armadas, a ideia de que isto tem regras e têm que ser cumpridas e tem que haver disciplina. Desse ponto de vista, eu acho que a escolha de Luís Neves não só foi acertada, como nos últimos 2 meses, 2 meses que ele está, há um bocadinho mais talvez, não sei, 3 meses, tem confirmado
pelo menos nas suas declarações públicas e nas suas posições, e não é por criticar a polícia. Não tem nada a ver com isso, aliás, a maior parte das vezes ele está a defender a polícia. É que ele associa duas coisas que não é habitual estarem juntas no Ministro da Administração Interna, que é um evidente apego, que não mudou quando passou a ser Ministro, ao Estado de Direito Democrático e à ideia de que as forças de segurança, que a segurança tem que lidar com limites constitucionais, limites legais, limites de direitos humanos, com experiência na área de segurança que lhe dá autoridade, que lhe dá, junto das forças de segurança e do conjunto das pessoas que percebem que ele sabe do que é que está a falar. E está a tentar, e André Ventura está a tentar combater isso, por isso é que faz isto, juntar duas coisas, que é o apoio aos agentes da PSP, a sensação de que têm no poder político respaldo para o trabalho difícil que fazem no terreno e a ideia de que não naturaliza o abuso e não aceita o abuso nas forças de segurança. André Ventura faz isto porque percebe que a associação destas duas coisas destrói o discurso antidemocrático e contra os direitos humanos, porque André Ventura defende forças de segurança arbitrárias. Está na sua cultura política, está no seu ADN político, achar que as forças de segurança não têm limites legais. Porque a ideia exatamente de um autoritário é que as forças de segurança do Estado não devem ser limitadas pelos cidadãos, devem fazer o que quiserem, quando quiserem e como lhes apetecer aos cidadãos. E o que eu acho que é importante instalar-se é aquilo que faz com que a impunidade não exista. Não é a lei, é a vergonha, é a pressão social. No dia em que um polícia abusador sentir junto dos seus pares vergonha pelo seu comportamento, estes casos serão muitíssimo mais pontuais. Deixa-me ouvir o Francisco. Francisco, queres comentar estas declarações de André Ventura que ouvimos aqui? O deputado Ventura todos os dias atinge níveis cada vez mais superiores de obscenidade. É difícil qualificar de outra forma estas declarações, porque são profundamente deploráveis. Repara, se ele tivesse dito o que disse, em geral, num momento totalmente diferente deste, em que não estivéssemos a falar do que estamos a falar, podia ser um princípio operativo normal. Não convém estar a criticar as polícias em geral, a generalizar uma espécie de crítica intrínseca às suas funções. Mas André Ventura estava numa conferência de imprensa a propósito de detenções. E de propósito, convocada para isso. Convocada de propósito para comentar o facto de polícias terem sido detidos pelos crimes hediondos de que são acusados. E isto mostra que ele, de facto, como diz o Daniel, parece que se os violadores forem polícias, não há problema nenhum. E depois diz outra coisa que é profundamente injusta para o Ministro. O Ministro da Administração Interna não generalizou nada. Não está a criticar. Fez, aliás, o contrário, não é? Não está a criticar. E eu devo dizer, aliás, eu tenho toda a experiência que eu tenho com polícias, seja enfim, interações pessoais, ou até profissionais, ou até, devo dizer, o facto de eu ser comentador e ter intervenção pública, já me aconteceu ser convidado institucionalmente para eventos, desde logo da PSP, e conheço relativamente bem aquela gente, e em geral é gente muito bem preparada, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista moral da sua estrutura de valores. Achas que isto não abala a confiança das pessoas? Abala, mas isso que estou a dizer, mas repara, mas é por isso mesmo que depois há casos concretos que são, enfim, podem ser mais ou menos patológicos, mais ou menos localizados, mas têm que ser tratados com a gravidade que têm. Tem que ser tratados com a gravidade que têm, e é por isso até me custa, é um bocadinho difícil nós fazermos neste tema, fazermos aquilo que normalmente temos aqui que fazer, que é um comentário analítico sobre as coisas. Porque aquilo que nós temos que fazer aqui é quase
é quase o oposto disso. É sublinhar o alarme social que isto cria. Temos quase que ser como aqueles comentadores que estão a dizer que está tudo mal e que, quer dizer, a apelar à sublevação quase. Não é isso que eu quero, mas temos que sublinhar o alarme social, porque os crimes que aqui estão em causa são crimes de uma malvadez surreal. Indescritível. As pessoas agredidas, o tipo de pessoas agredidas são algumas das pessoas mais frágeis da nossa sociedade. Não se podem defender, não é? As pessoas que agrediram são as últimas pessoas que podiam fazer isto. São os polícias, as pessoas a quem nós confiamos a nossa segurança. Estas pessoas não foram agredidas só porque o Ministro da Administração Interna tem que perceber, e percebe perfeitamente, e é por isso que atua como atua, que aquelas pessoas estão a representar o Estado português. As pessoas foram agredidas pelo Estado. Assim como, por exemplo, aliás, como eu disse nos nossos programas, quando o Ministro, quando aquele imigrante ucraniano foi assassinado nas instalações do CEF. Quem matou aquela pessoa foi, para todos os efeitos, o Estado português. E aqui, estas pessoas foram agredidas pelo Estado português, porque aquelas fardas têm um significado. Isto é muito importante. Eu acho que o Ministro da Administração Interna esteve muito bem. E quando eu digo que nós temos que sublinhar o alarme social, é porque também temos que fazer aquela coisa de que muitas vezes, quer eu e quer o Daniel, não gostamos muito de fazer, que é arriscar quase a conversa sobre penas exemplares. A ideia das penas exemplares caiu um bocadinho em desgraça quando nós achámos que ela estava, esta ideia estava ao serviço de um determinado populismo penal. Mas o conceito de penas exemplares significa que uma pena tem que servir para as pessoas, em geral, perceberem que aqueles valores estão a ser reafirmados pelo sistema de justiça. Que os valores para os quais as leis servem para proteger estão a ser reafirmados pela ordem jurídica, que eles têm valor. E obviamente nós temos que acompanhar, temos que exigir que este caso tenha que ser tratado de forma exemplar, quer na investigação, quer pela reação do poder político, da tutela, quer depois pelos tribunais, evidentemente. Não me parece, isto aqui se calhar é palpite, não parece que estas pessoas tenham sido detidas se não houver indícios muito sérios, muito fortes, de que estiveram envolvidos exatamente naquelas práticas. E, portanto, o Ministro da Administração Interna, que perante isto viesse fazer aquilo que André Ventura está a fazer, era um Ministro que no dia seguinte tinha que ser demitido, porque estaria basicamente a intrometer-se no trabalho da Justiça, que é um trabalho que tem que ser exemplar, e um trabalho da Justiça que não pode sentir que o poder político, a tutela política das polícias está a aspirar a ansiar para que os polícias não sejam punidos devidamente. Bem, vamos avançar para a Lei da Nacionalidade, que foi promulgada pelo Presidente da República, Daniel. Ficaste com a ideia que o Presidente tinha reticências porque é que promulgou a lei? Não consegui perceber. Bem, a começar por dizer que o grande problema que a lei tinha, porque se percebe pela quantidade de pedidos que tinha a ver com a parte dos esferaditas, contra a qual, aliás, eu devo dizer que fui a favor. Hoje reconheço, olhando para trás, que tecnicamente não estava suficientemente blindado e bem feito, portanto, tornou-se uma coisa sem grande significado na relação mínima com o país. Mas penso que havia um consenso técnico, jurídico e político que era preciso rever esta parte da lei. O Presidente da República pediu mais consenso, para o resto foi alterado. As respostas que eu vi foi falar de aritmética, foram 2/3, a questão não é, parece-me que não era essa, mas desse ponto de vista André Ventura acaba por ter razão. A direita tem 2/3, e apesar de todos os números que o Governo vai fazendo, esta é a maioria que sustenta o Governo. A maioria que sustenta o Governo é o PSD, o CDS e o Chega, e a Iniciativa Liberal às vezes, ou quase sempre. E desse ponto de vista, esta maioria, o PSD, adaptou-se às posições do Chega sobre estes temas e, portanto, é uma maioria, é um consenso, é circunstancial, é verdade. O Primeiro-Ministro também disse que, o Presidente da República também disse que a lei devia ser menos ideológica, eu aí não concordo. A nacionalidade é a forma como vemos o país, é uma coisa profundamente ideológica, sempre foi. O que é a nacionalidade? Não é uma questão técnica, não é uma questão política. É a forma, por isso é que os Estados têm leis de nacionalidade diferentes, têm a ver com a forma como se vê em ser, neste caso, ser português. E cresceu em Portugal uma ideia étnica
e biológica da nacionalidade, que é o sangue, basicamente, e não uma ideia que é a minha, é uma posição ideológica, que a nacionalidade é uma questão de cidadania. Portanto, é a minha posição. Eu acho que uma pessoa que vive aqui muitos anos, que passa a viver aqui como este país passa a ser o seu, deve ter nacionalidade portuguesa, é a minha opinião. Lamento que esta, que era uma posição, eu acho que bastante transversal na sociedade portuguesa, está a desaparecer. E agora a questão de sangue ganhou bastante importância. Não sei se viram de certeza os ministros todos a cantar o hino nacional, no fim de uma apresentação de um PowerPoint. Não tem mal nenhum, mas eu acho que espelha bem o ar do tempo. E foi contra esse ar do tempo que António José Seguro venceu as eleições. E se deu no segundo mês. Coisa que, aliás, vou dizer, no segundo mês em que está no lugar, coisa que não me espanta. Ele falou da morosidade do Estado que impede cumprir prazo, mas promulgou. Fala da lei, de uma lei que está sempre a ser alterada, poderia quebrar o ciclo, promulgou. Mas, sobretudo, para mim, isso até poderia ser, eu até acharia compreensível. O que eu não acho compreensível é ele identificar a quebra de confiança no Estado, que não é um pormenor, é uma questão bastante importante. As pessoas organizam a sua vida, pessoas que estavam cá a viver, nos próximos 5 anos iam ter a nacionalidade, vou terminar, nos próximos 5 anos iam ter a nacionalidade e esperam, as expectativas contam na lei, e eu acho que o Partido Socialista defendeu bastante a norma transitória, haver uma norma transitória, parece-me haver até um razoável consenso nessa matéria. O Governo não quis porque queria chegar a um acordo com o Chega, o PSD não quis porque queria chegar a um acordo com o Chega, e isto era uma razão para vetar a lei. Devo recordar, para terminar, que Marcelo Rebelo de Sousa vetou a lei dos estrangeiros. Teve uma posição bastante firme na lei dos estrangeiros. Eu estou absolutamente convicto, por coerência e tudo o que disse sobre essa lei, que teria um comportamento igual nesta lei, por uma razão. Não era porque fosse de direita ou de esquerda. Nós conseguíamos encontrar em Marcelo Rebelo de Sousa um conjunto de valores bastante firmes sobre algum tipo de temas. Eu não tenho a certeza absoluta, esperarei, temos 5 anos para verificar se António José Seguro está tão firmes assim. O Francisco já falta pouco. Francisco, a esquerda tem razões para estar desiludida com António José Seguro? Aparentemente sim. Eu concordo com ele em algumas coisas que disse. Designadamente eu também parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa, talvez porque tivesse um ascendente maior do que eu acho que o Seguro acha que tem perante o Governo, depois porque um certo humanismo cristão, católico, ajuda nisto. Verdade. Acho que ajuda e Marcelo Rebelo de Sousa talvez não ficasse de bem consigo mesmo, e se calhar em alguns círculos que frequenta mais católicos, se não votasse, designadamente, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo um jurista exímio, andava sempre à procura de qual é que é, mesmo para que seja para dar um sinal político, qual é que é a questão jurídica em que eu posso pegar, e provavelmente pegaria nessa que o Daniel disse, da falta da norma transitória, para proteger as expectativas de algumas pessoas que já que fossem dignas de tutela. Outra coisa que eu discordo do Daniel na ideia de que há uma maioria de 2/3 à direita que sustenta o Governo. E, aliás, esta matéria ter aparecido agora, até é bom, esta promulgação e, no fundo, este tema, é bom ter aparecido ou ter voltado à baila neste momento, porque é o momento, para efeitos da narrativa do Governo, de que diz que não existe essa, que refuta que haja essa maioria, porque este é também um momento histórico em que uma das principais reformas do Governo, a da lei laboral, cai, porque... Esperemos que sim. Cai, porque não, é evidente que vai cair, parece. Pelo menos não sobreviverá Difícil de alguma forma parecida com o que está em cima da mesa, quer porque não houve acordo na concertação social, quer porque já sabemos que o Chega não dará apoio, portanto não haverá maioria. Isso só sai no momento em que ele é um alívio para o Presidente da República. É útil para mostrar a algumas pessoas que o Chega talvez seja útil para mudanças na lei, mas que são mudanças de paragem da evolução, ou de retrocesso, de atavismo, de discriminação, de medo da realidade, de querer parar o vento com as mãos.
tudo o que seja mudanças, o Daniel não concorda, por exemplo, não concorda designadamente com a lei laboral, mas É na crónica. ainda assim, estávamos a falar da primeira reforma potencial deste governo, que era tentar colocar a nossa legislação laboral de acordo com alguns ventos de mudança que a realidade está a impor. E portanto, tudo o que seja maiorias para mudar a lei, para fazer mudanças efetivas, aspiracionais, de futuro, imaginativas sobre o futuro das pessoas, o Chega não está para lá. E eu acho que não é, e acho que há muita gente que percebeu isso. E não é talvez, mesmo para terminar, não é talvez coincidência que no último barómetro publicado pelo DN, da Aximage, o Chega, nos jovens entre os 18 e os 36 ou os 26, passa de primeiro para quinto. Porque os próprios jovens, em primeiro lugar, a ideia o Chega também já se cristalizou, já se gentrificou, no sentido em que aquilo já é um partido quase visto como um partido velho. André Ventura já aqui anda há 10 anos, a aparecer a toda a hora nas televisões e nas redes sociais. Isso também causa um desgaste, porque quem beneficia muito dos ciclos mediáticos cada vez mais curtos, também pode começar a ser prejudicado, porque esses ciclos mediáticos, sendo curtos, também terminam rapidamente. E ou ele muda e parece, e começa a passar a imagem de que pode fazer maiorias de mudança efetiva, ou se é para ser, como o PS, um defensor só dos reformados e dos atavismos maiores da nossa sociedade, então não há possibilidade, de facto, de se calhar mais vale daqui a um ano irmos para eleições e tentar baralhar tudo e voltar a dar as cartas, porque é um partido que não serve para nada. Francisco e Daniel, muito obrigado aos dois e boa noite. Até à próxima.